o Atlético, galão da massa, Cláudio Rezende. Equilíbrio defensivo e ataque mais veloz. Armas do Galo de Barba Domingues. Amanhã, diante do Furacão, na Arena MRV. Agora é maratona de jogos. Já teve quinta-feira a vitória expressiva, 4-0 sobre a Chapecoense, mas o retorno do voo da madrugada. Ontem, treinamento e já com um time mais encorpado, com opções importantes para o técnico Barba Domingues. O Atlético que, com o novo treinador, tem a menor média de gols sofridos por jogo entre os times da Série A, desde a estreia de Eduardo Barba Domingues. Em 7 jogos, são 4 partidas sem sofrer gols. Nesse período, foram 4 gols sofridos, com 6 gols marcados. É o tal do equilíbrio que o treinador, desde quando chegou, vem buscando no Galo e agora vem tendo alguns frutos em números também. Os jogadores que vão ficar disponíveis para amanhã, o duelo 5:30 da tarde na Arena MRV, são eles: Júnior Alonso, Preciado, Alan Minda e também o Cissé. Todos eles chegaram de amistosos, data FIFA, e não foram relacionados para o compromisso do meio de semana. E tem 2 atletas que foram a Chapecó, mas não foram utilizados. Os casos de Alan Franco e o zagueiro Ivan Roman. Mas há uma tendência de repetição do time. Se quiser, pode fazer isso o técnico Barba Domingues, ou mudanças pontuais. Até porque o time foi muito bem, sobretudo no primeiro tempo, quando venceu de uma forma contundente a Chape fora de casa. O galão da massa com os seus compromissos. A maratona começou, e começou bem. Com a vitória expressiva, 4-0 diante da Chapecoense fora de casa. O adversário, inclusive, demitiu o técnico hoje, após a pancada que recebeu do galão da massa. Foi a primeira derrota da Chape esse ano em seus domínios, na Arena Condá. E o técnico Barba Domingues satisfeito com o desempenho do Galo, principalmente com o time sendo a melhor defesa, a menor média de gols sofridos por jogo entre os times da Série A desde a estreia do novo treinador. Em 7 jogos, o Galo sofreu 4 gols e foram 4 partidas sem sofrer gol, como a de ontem, nos 4-0. Então, melhorou o sistema defensivo do Galo de forma significativa, não só em números, mas também com análises, né, de postura tática, e estava sendo um problema o ataque, que nesta quinta-feira regulou no primeiro tempo, podia ter feito até mais no duelo contra a Chapecoense. Mas o Galo tem desafios pela frente. Além da maratona de jogos, domingo já tem o Atlético Paranaense na Arena MRV e o time reforçado para esta partida. Hoje já se juntaram ao elenco no treinamento da manhã Cissé, que estava com a seleção de Guiné, e os outros jogadores que já estavam por aqui, mas não foram utilizados no duelo contra a Chape: Júnior Alonso, Preciado e o Alan Minda. O técnico atleticano vai ter mais opções, um time encorpado para o duelo do domingo de Páscoa na sua casa, na Arena MRV. Jogando em casa agora e com mais opções. Um time mais forte então, né, Vini? Sem dúvidas. Nem sei se o Barba vai fazer alterações na equipe titular. Depois dessa vitória, né? Porque o time convenceu, fez a melhor apresentação sob o comando do técnico Eduardo Domingues. Mas de qualquer forma, Hugo, você vai olhar para o banco do Atlético e vai ver muito mais opções. Mais peças. Ainda que ele troque algumas no time titular, por exemplo, Preciado na direita, eu utilizaria Preciado no lugar do Natanael. O Natanael não fez uma partida ruim contra a Chapecoense, mas o Preciado vem dando sinais de evolução no meio de campo. Será que volta o Alan Franco? Ele vinha sendo titular absoluto, não acho que seja um absurdo ele retornar, mas é um Atlético que deu um sinal de recuperação e já vinha mostrando uma melhoria, principalmente no aspecto defensivo. E o que chamou a atenção contra a Chapecoense é que foi um time que conseguiu criar muitas oportunidades.
Então, nessa história de buscar o equilíbrio, parece que o Barba tá conseguindo realmente. Aí você vai falar assim, mas a Chapecoense é um time muito fraco, eu concordo, é um candidato fortíssimo ao rebaixamento. Mas o Atlético vinha sofrendo também contra adversários desse nível. E a Chapecoense sempre foi uma pedra no sapato. Em 2021, quando o time ganhou tudo, no ano mágico, a Chapecoense foi uma das pouquíssimas equipes que o Atlético não conseguiu vencer. Então tem que valorizar a vitória, não chegar a tanta empolgação, pés no chão, porque o jogo contra o Atlético Paranaense, apesar de ser em casa, vai ser muito mais difícil. Mas é inegável que o Atlético tem trilhado um caminho de evolução. E o técnico Barba Domingues, ele destacou, antes do duelo contra a Chapecoense, o fato do Galo não vencer fora de casa. Galo que chegou, não vencia fora de casa e aprontou para cima da Chape. Isso foi algo, essa colocação do técnico Barba Domingues deu aquela sacudida na preleção nos vestiários do Galo. Conta pra gente, Rezende. O Hulk destacava aqui na preleção e também ali, né, na roda antes do jogo, no vestiário. Esse assunto foi tema. O Galo, até então, o pior visitante no Campeonato Brasileiro, era a única equipe que não tinha sequer pontuado e virou uma motivação para o time, né? E conseguiram, na etapa inicial já, esta vitória sendo construída diante da Chapecoense, logo uns 3-0. E o Hulk falou a reportagem da Itatiaia sobre essa vitória. Na partida de ontem, naquele primeiro gol, ele estava dentro da grande área, iniciou a jogada, depois teve o cruzamento do Natanael para o Bernard e assistência para o Reinier em outro gol do Galo diante da Chape. Tá aí nosso Cláudio Rezende destacando o Galo e o Hulk. Tô sentindo o Hulk mais animado, Vini. Porque o time tá melhorando, é melhor pra ele também, né? Sim. Aí ele fica menos isolado lá na frente, não fez gol, mas foi participativo, deu assistência pro gol do Reinier. E o Reinier foi muito bem. Quando esse parceiro do Hulk, seja o Reinier ou o Cassier, estiverem bem no jogo, a tendência é que o futebol do Hulk também possa melhorar. Porque o Hulk já não tá naquela fase mais, o guia natural, de resolver todos os jogos, de buscar a bola lá no meio de campo e dar aquela arrancada, passar por todos os defensores. A gente viu bastante isso em 2021 até 2022. Mas agora já é outra fase. Então o Hulk vai depender muito mais do time produzir para ele do que o Hulk simplesmente decidir sozinho. É titular, não acho que tem que ser titular sempre, até porque a sequência é muito pesada e é um jogador para você tratá-lo com uma certa cautela pela questão da idade. Vai ter Copa do Brasil, Sul-Americano, então tem que dosar. Qual que é a prioridade? É Campeonato Brasileiro? Então o Hulk joga o Brasileiro e nessa primeira fase da Sul-Americana descansa. Talvez seja uma boa estratégia. Mas o Hulk tá animado porque o Atlético tá dando sinais de melhora e aí fica bom pra todo mundo, Hugo. E a data FIFA que ajudou o técnico do Galo a ter mais tranquilidade para trabalhar, daí o resultado saiu contra a Chapecoense, mais do Atlético, mais do Galo no apito final. De volta, Cláudio Rezende. Com certeza, nada melhor para o treinador, como o Barba Domingues, que teve o período de 10 dias de treinamento, as coisas fluírem em campo do jeito que ele planejou. E foi assim ontem lá em Chapecó. E ele fala sobre a consistência defensiva, que dá tranquilidade para os atacantes do Galo também, colocando o pé na forma, conseguindo finalizar no gol, saindo os gols, o time vai ganhando confiança e é o que ele quer. Um equilíbrio para esse time do Galo, que agora pensa na estratégia para enfrentar o Furacão, o Atlético Paranaense, que vem numa boa campanha no Brasileiro, apesar de ter perdido para o Bahia na última rodada. O sábado de aleluia no Atlético terá treinamento pela manhã e depois os jogadores retornam à noite para o regime de concentração. Domingo, 5:30 da tarde, é o Galão da Massa ao lado do seu torcedor. A expectativa é de um ótimo público na Arena MRV. Para você atleticano que ainda não comprou ingresso, para todas as categorias, sócios Galo na Veia, inclusive o Galo na Veia da Massa, que não tem mensalidade, o ingresso mais barato, R$ 28,00 no setor Inter Norte, também Inter Sul. É a expectativa do Galo aí para
uma sequência positiva no Campeonato Brasileiro. Tem o Furacão domingo em sua casa, na semana seguinte o Santos do Neymar na Vila Belmiro. E entre esses dois jogos, viagem para Venezuela. Na terça-feira, o Galo segue para o início da Copa Sul-Americana. Com aquele abraço e um ótimo sábado para você, Vini. Forte abraço, Hugo. Ótimo final de semana para todos. Até a próxima. Eu fico por aqui. Obrigado pelo carinho da audiência. Fui! Fala, Márcio. Tô passando aqui rapidinho só para agradecer a companhia de todos e a participação aí. Muito obrigado. Já deixa o like aí antes de sair do vídeo, tá bom? Para dar aquela força pro canal. Tamo junto. E para quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo, tá? Você que ainda não conhece o canal. Olhando aí rapidinho os vídeos antigos, você vai ver que esse canal só tem notícia do Galo. Então, se você é atleticano, você tá no lugar certo. Eu vou deixar o convite aqui para você estar se inscrevendo no canal, tá? Deixa o seu like aí para dar aquela força pro canal. Ativa o sininho de notificação, não esquece para dar sempre ser avisado toda vez que sair algo novo. E se você puder compartilhar o vídeo com os amigos, é de grande ajuda aqui pro canal e a gente só tem a agradecer, tá bom? Então fique à vontade para estar deixando a sua opinião em relação a tudo que é passado no vídeo, tá? A participação de todos também é muito importante pra gente. Então a gente só tem de agradecer pela preferência que vocês dão a esse canal, então seja muito bem-vindo, tá? Esse canal aqui, ele foi feito para vocês. Então é só isso que eu queria falar com vocês, eu vou ficando por aqui, um forte abraço e amanhã tem Galo. Valeu, Massa.